todas as pessoas que investigam hoje os movimentos de reforma que sacudiram a Europa no século XVI, levando a rupturas duradouras no cristianismo ocidental, reconhecem que é impossível descrever o seu impacto e influência recorrendo apenas a um único fator explicativo. São múltiplos os fatores envolvidos nesse processo histórico. Mudanças estruturais na economia decretam o fim do sistema feudal enquanto o capitalismo mercantil se consolida. As assim denominadas grandes descobertas alargam os horizontes e inauguram o comércio em escala mundial, instituindo áreas coloniais que orbitam em torno das metrópoles europeias. A organização de novos estados nacionais está na contramão da autoridade universal reivindicada pela Igreja. A ascensão da burguesia altera profundamente as relações sociais. O espírito laico e urbano toma conta das instituições e molda as tendências culturais. Uma nova cosmovisão questiona a orientação ascética, corporativista e teocêntrica dominante no período medieval. Também não se deve subestimar o papel da imprensa na difusão de ideais antes restritos às elites intelectuais e dirigentes. Os elementos enumerados acima indicam que estava em curso uma transformação significativa a requerer uma pronta resposta das comunidades cristãs. Nesse sentido, as diversas propostas de reforma nada mais são do que tentativas de corresponder aos desafios daqueles tempos conturbados. O programa humanista era a voz corrente à época dizer que Erasmo de Roterdã, de 1466 a 1536, pusera o ovo chocado por Lutero, indicando com isso que os humanistas haviam precedido o reformador alemão nas críticas às práticas religiosas vigentes. De fato, repugnavam-lhes não somente os excessos da religiosidade popular, com suas peregrinações, promessas aos santos, culto de relíquias e indulgências, mas igualmente os sinais de ostentação e o clericalismo da Igreja. Também se mostravam inconformados com as sutilezas e os labirintos nos quais a teologia escolástica havia mergulhado, desvirtuando a singeleza da pregação apostólica. Erasmo, em especial, mostrou-se inteiramente consistente em apregoar a volta às fontes cristãs. Para ele, era fundamental que todos tivessem acesso à Bíblia e, assim, pudessem beber das águas vivas e frescas da fé cristã, e não das cisternas estagnadas da religião medieval. O seu trabalho editorial, publicando o Novo Testamento grego e os escritos dos pais da Igreja, estava de acordo com esse princípio. A valorização do laicato e da educação, por sua vez, seriam meios privilegiados para promover a reforma sem rupturas. Embora Erasmo jamais tenha se apartado da Igreja Católica, o teor crítico e irônico de obras, como o Manual do Cristão Militante, 1503, e o Elogio da Loucura, 1511, fez com que a maioria de seus escritos figurasse na lista de livros proibidos. A sua confiança nas virtudes humanas, e em particular, na razão, contudo, o levaram a opor-se frontalmente a Lutero que, por insistir na gravidade da condição humana sob o pecado, ensinava que a salvação depende apenas da graça de Deus. O protesto de Lutero foi exatamente a redescoberta da mensagem paulina da justificação somente pela fé que levou o monge agustiniano Martinho Lutero, de 1483 a 1546, a protestar com veemência contra a venda de indulgências. Costuma-se fixar o marco inicial da reforma protestante no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero tornou públicas as suas 95 teses sobre o tema. Contudo, em nenhum momento, Lutero teve a intenção de fundar uma nova igreja. Apesar disso, o rompimento foi inevitável como resultado da sucessão de acontecimentos e do vigor da experiência religiosa de Lutero que não podia ser contida nos moldes desgastados da religião estabelecida. Olhando retrospectivamente, o reformador alemão declarou: "Simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada. A palavra fez tudo." O apoio generalizado conquistado nos primórdios, aos poucos, foi se desfazendo. Conflitos, separações, condenação por parte da Cúria Romana e da autoridade imperial, revolta da baixa nobreza e dos camponeses, ameaças, nada foi capaz de interromper o avanço da reforma. De qualquer modo, Lutero revelou-se como líder, pastor e pensador capacitado para estabelecer as bases sobre as quais a reforma seria construída. A primazia da graça divina, a justificação somente pela fé, a centralidade da palavra de Deus, o sacerdócio universal de todos os crentes, e o valor singular dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor.
Acrescente-se que a herança luterana fincaria raízes permanentes primeiramente na Alemanha e nos países nórdicos. A tradição reformada, é preciso distinguir a reforma luterana da vertente reformada, cujas raízes remontam, sobretudo, a Ulrich Zwinglio, 1484-1531, reformador de Zurich, e João Calvino, de 1509 a 1564, reformador de Genebra. Embora impactada pelo protesto luterano, a reforma seguiu caminhos próprios na Suíça. A quebra do jejum da Quaresma, em 1522, marca o início da obra reformadora no cantão de Zurich. Já o francês Calvino, que pertence à segunda geração de reformadores, adere efetivamente à causa evangélica entre os anos 1532 e 1534. Em 1536, publica a primeira edição de sua obra magna, As Institutas da Religião Cristã. Sucessivas revisões, 8 edições em latim e 5 em francês, ampliam e aprofundam o conteúdo, estendendo os 6 capítulos iniciais para 80 distribuídos em 4 livros. É um verdadeiro sistema teológico redigido do ponto de vista da fé evangélica. Mais sensível ao lema humanista de volta às fontes, a herança reformada tende a ser mais racionalista e biblicista do que a teologia luterana. Centralizada no tema da majestade ou soberania de Deus, enfatiza a depravação total da humanidade, a providência divina, a eleição incondicional e a vida de disciplina e santidade na Igreja, e diverge do ensino luterano principalmente na compreensão da Santa Ceia. Calvino admitia a presença espiritual de Cristo no sacramento, mas recusava interpretá-la em termos físicos como Lutero o fazia. Assinalar que a tradição reformada rompeu inúmeras fronteiras geográficas, expandindo-se para países como Holanda, Hungria, Alemanha, França, Escócia, Inglaterra e suas colônias. Reformadores radicais, muitos pregado-res julgaram que Lutero, Zwinglio e outros ficaram no meio do caminho e exigiram que o ideal da reforma fosse levado às últimas consequências. Se, a princípio, apoiaram os reformadores, logo romperam com eles pelas mais diversas razões, entre as quais, a dependência do poder político. São os chamados reformadores radicais cuja teologia não é, de forma alguma, homogênea. É comum identificar, pelo menos, 3 tendências: os anabatistas, que rejeitam a igreja estatal e o batismo de crianças; os espiritualistas, que menosprezam as formas externas da prática; os racionalistas evangélicos, que romperam com os dogmas trinitário e cristológico. Michael Sattler, 1490-1527, Thomas Mantisar, de 1489 a 1525, e Miguel Servetus, de 1511 a 1553, entre outros, poderiam ser citados, respectivamente, como representantes dessas correntes que, de resto, foram duramente reprimidas, com a aplicação da pena de morte, tanto em territórios católicos quanto protestantes. Não obstante, há igrejas derivadas dessas correntes que existem até hoje, como os menonitas. A Reforma Inglesa, a Reforma na Inglaterra tem contornos particulares. A resistência à autoridade papal já era uma marca da monarquia inglesa. As ideias de Wycliffe também nunca foram, de todo, eliminadas. Assim, quando Henrique VIII rompeu com Roma, 1534, abriu-se uma brecha para que a pregação da reforma se fortalecesse. Mas é apenas com seus sucessores que isso ocorre. Sob Eduardo VI, de 1547 a 1553, o protestantismo chega ao poder. Com Maria, de 1553 a 1558, o catolicismo é restaurado. Finalmente, com Elizabeth I, de 1558 a 1603, a Igreja da Inglaterra assume a forma com que é conhecida. A política religiosa elisabetana buscou pautar-se pela via média, ou seja, ao mesmo tempo em que sustentou uma teologia levemente calvinista, confronte com 39 artigos de religião, manteve muito da liturgia e da Constituição, por exemplo, o episcopado, da Igreja medieval, confronte com um livro de oração comum. O anglicanismo tornou-se, desse modo, uma espécie de igreja-ponte entre Roma e Genebra. A Reforma Católica, há fortes evidências de que, mesmo antes de Lutero, a espiritualidade católica experimentava uma onda de renovação. Porém, com o advento das reformas protestantes, esse movimento adquiriu um caráter de oposição.
Por isso, muitos autores preferem falar em Contra-Reforma, indicando 3 pilares sobre os quais ela se assenta. 1. O Concílio de Trento, de 1545 a 1563. 2. A fundação da Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, de 1491 a 1556. E 3. A restauração da Inquisição. Por meio desses instrumentos, Roma enfrentou o desafio do protestantismo, efetivou as mudanças necessárias em suas estruturas internas, recuperou territórios e expandiu a fé católica na Ásia, África e América.